pastora bem citou e como ela foi tão assertiva. Só Ele sabe os planos que tem ao nosso respeito. E são planos de vida, são planos para prosperar, são planos para dar certo. Foi assim que Ele nos fez, lapidados a sua imagem e semelhança, aquele forjado a vencer. É o que Ele tem para vocês, vencer. Fala para o seu irmão que está do lado: você é um projeto que veio para dar certo. A vida dentro de você, uma vida frutífera, uma vida abundante, uma vida transbordante. Sabe, queridos, para honra e glória de Deus, eu não estou ministrando para infantis na fé. Eu estou ministrando para gigantes na fé. Aqueles que abraçam a palavra, que acolhem a palavra e que entendem essa palavra como uma verdade. Muitas vezes podem olhar para vocês e dizer: são menininhos. Eu vejo leões. Durante todos esses dias de acampamento, eu vi leões querendo cada vez mais da palavra, mergulhando cada vez mais na palavra, sedentos pela palavra. E aqueles que me diziam: eu sou tímido, eu dizia: é fake news. O inferno coloca a palavra chamada timidez, para que vocês não mostrem ao mundo a luz que habita dentro de vocês, para que vocês não possam mostrar ao mundo aquilo que já está dentro de vocês. Sabe, somos privilegiados, temos o melhor habitando dentro de nós, o Espírito Santo de Deus. Queridos, e para Ele habitar dentro de nós, é porque essa terra aqui em mim e em você é fértil demais, é limpinha. Fala para o seu irmão: você é limpinho. E se ainda não ficou, essa manhã vamos nos lavar novamente, porque o nosso Pai nos chama 70 vezes 7, perdoando, limpando, livrando e trazendo a nós a consciência da vida, que é o nosso melhor e maior presente. Vamos ler um pouquinho. Aí hoje de manhã eu acordo, tudo pronto a ministração. Falar assim: tadinha de tia Aline, não sabe de nada. O Espírito Santo vem e dá uma leve modificada. E eu ainda acordo com esse devocional. Salmos 18:2. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é uma rocha em que me escondo. Ele me protege como escudo. Ele é o meu abrigo e com Ele estou seguro. Aleluia. Obrigada, Rony. Porque eu quero que vocês me escutem com muita atenção. Eu estou precisando de um abraço. E eu quero saber quem são os valentes que vão me abençoar com esse abraço. Podem levantar, eu estou esperando. Obrigada,
não se sentiam seguros, só por estar nos braços do pai. O seu pai, o pai de origem, aquele que te gerou. E aí a gente se sentia tão quentinho, né? Tão confortável. Porque é aquele braço que a gente diz assim, poxa, meu pai. O problema na escola, chama meu pai. O problema com um coleguinha do condomínio, chama meu pai. Chama meu pai. Meu pai resolve. E como é bom ter esse pai. Como é bom ter o abraço do pai, da mãe. Ai, como é bom. Mas sabe, queridos, para alguns de nós que não tivemos pai, ou talvez não tivemos mãe, ou talvez até tivemos a figura paterna e materna, mas não presente em nossas vidas, nós tínhamos em todo o tempo o Senhor. Ele sempre nos abraçou, sempre nos protegeu, sempre nos guardou, sempre embalou o nosso berço, sempre calou o nosso choro, sempre soprou carinho em nossa cabeça. Aquele vento passa e a gente diz que vento gostoso. Não, não, não. É o nosso pai acariciando, dizendo: ei filho, eu te amo. E você foi gerada no ventre de uma mãe, mas ainda você estando lá, era eu em todo o tempo trazendo o sopro de vida. Hoje eu vou trazer vocês para passear em uma história de um filho e um pai. Melhor dizendo, era um pai e dois filhos. Vamos ler essa história, porque eu preciso que o manual da vida esteja dentro de vocês. E como o nosso irmão ontem ministrou perfeitamente, a repetição. A repetição faz a excelência. Precisamos meditar na palavra dia e noite. Dia e noite. Em tempo de alegria, a palavra. Em tempo de tristeza, a palavra. Em tempo de angústia, a palavra. Em tempo de uma exaustão, a palavra. Sabe, queridos, ontem eu não dormi sem meditar na palavra. Hoje eu não acordei, e as minhas menininhas que estão aqui também não acordaram sem ministrar a palavra. Elas meditaram na palavra, e essa palavra ficou impressa dentro delas. E no dia mal, elas vão lembrar dessa palavra. E essa palavra vai trazer ânimo, essa palavra vai trazer vida, essa palavra vai trazer vigor. A irmã Lene gosta de um glória a Deus, um aleluia, uma exaltação ao Senhor. Obrigada, Jesus. Aqui não estão aprisionados, não estão presos em uma corrente. Abafado hoje, quem vai ficar é Satanás. Ele vai ficar abafadinho, porque caído ele já é, viu? Ele hoje vai ficar abafado. Ele hoje não vai ter nem fôlego para dar um sopro. Abafadinho, todos nós juntos vamos abafar Satanás e vamos mostrar a ele que existe o amor de Deus. Sabe uma mentira que a gente conheceu desde lá de trás? Satanás também conhece a Bíblia. Mentira. Ele leu, porque aquele que conhece tem intimidade, aquele que conhece se aprofunda. Quem conhece a palavra é eu e você, que somos chamados de filho, e ele deixou uma certidão de nascimento impressa, só que dessas vezes com muitas letras e muitas páginas. Não foi um resumo como o homem faz do nosso nascimento. O Pai deixou muitas páginas. Sabe para quê? Para nos lembrar todos os dias, em 360 dias, 65 dias do ano, quem nós somos em Cristo e por que Ele nos trouxe. Então vamos lá agora para Lucas 15, a partir do verso 11. Um homem tinha 2 filhos. Fala para o seu irmão: 2. Certo dia, o mais moço disse ao pai: pai, quero que o senhor me dê agora a minha parte. Opa, que filho assanhadinho, hein? O pai ainda estava vivo, ele já queria a parte dele. Pensou que era sabido. Fala assim, ó: sabe de nada, inocente. E o pai repartiu os bens entre os 2. Pai desapegado. Fala assim: meu pai é desapegado, ele é rico, ele é desapegado. Ele tem muito para dar, ele não se apega com essa metadezinha. Só uma metadezinha. Poucos dias depois, o filho mais moço
ajuntou tudo que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado, diga-se misericórdia, e desperdiçou tudo o que tinha. Lucas 15, 11 ao 24. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidades. Misericórdia. Agora eu sei porque ele é pródigo. Vocês sabem o que é pródigo? Vou dizer a vocês: gastador, desmoderado. Esse mocinho é assim. Mas não está falando nem comigo nem com você, amém? A gente não é assim, não. A gente guarda a mesadinha, né? Fica ali, ó, gastando um pouquinho, né? Jesus. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Ele o mandou para a sua fazenda a fim de tratar de porcos. Misericórdia. Ali com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. É assim, viu? Os amiguinhos gastam o nosso dinheirinho, gasta na balada, gasta no shopping, gasta tudo. Aí no outro dia, Lene procura a pastora Adriana, misericórdia. Só um exemplo, não? Bora pro shopping, ela só tem dinheiro? Não tenho não, eu também não tenho não. Misericórdia. Vai pro McDonald's e compra o lanche, come sozinho. Não deixa nada pra irmã Lene, porque ela tem dinheiro. Gastou o meu, aí ela tem, né? Mas não divide comigo. É assim, quando escolhemos amigos que não são amigos de Deus. Agora, quando a gente escolhe os amigos que são amigos de Deus, é assim, ó. Pedro, tenho dinheiro não, viu? Mas quero comer o Burger King, aquele combão. Pedro diz, tá pago. Tá pago. Acontece assim, ó, quero ir para o acampamento, vai ter um acampamento. Tenho dinheiro não, tá pago. Tô te convidando, amigo, porque tá pago. Tudo pago, 3 dias de bênção. E muitos aqui vieram desfrutar por um convite, porque foi convidado. Mas sabe por que vocês foram convidados? Porque quem te chamou foi amigo de Deus. Quando temos amigos de Deus, não estamos nunca sozinhos, nunca. Agora quando a gente escolhe pela nossa própria vontade, que é o caso desse mocinho aqui, né? Ali com fome ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava, nem a comida do porco. Misericórdia. É bem aquele restinho de lanche que a gente não quer mais, né? Tá cheio já da escola. Ah, não vou dar não, vou guardar para mais tarde, quando eu tiver fome. Tá, gente? Misericórdia. E aí vamos avançando. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome? Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: pai, pequei contra Deus e contra ti. Olha como ele está agora, a luz do entendimento chegando. Olha, chegou. Acendeu uma lamparina lá, e aqui é reflexo da palavra que ele já conhecia, que estava impressa dentro dele, porque ele ouvia muito o pai falar em casa. Então ele guardou na memória. E não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Fala para o seu amigo assim: seu pai vai te amar até o fim, viu? Independente do seu pecado, ele vai continuar te amando, lhe trazendo para perto e lhe chamando de filho amado. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai avistou e, com muita pena do filho, correu e o abraçou e beijou. O filho disse: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, traga a melhor roupa e vista nele, ponha um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho que estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. E a festa começou. Pedro, vem aqui começar essa festa. Vem, traz esse louvorzão.
participei de um acampamento aqui também. Foi algo sobrenatural, foi um mover sobrenatural. Deus, Ele falou tremendamente aos corações aqui. Mas eu tive uma experiência extraordinária com Deus, onde Deus começou a falar comigo a partir do momento que eu dei disponibilidade para Ele. E eu vejo aqui que existem muitos jovens presos ainda, existem muitos jovens fechados ainda aqui neste lugar. Mas eu quero decretar em nome de Jesus, tudo aquilo que vem te amarrando todos esses dias, tudo aquilo que vem te amarrando na sua vida, seja na área sentimental, ou seja em qualquer outra área, eu quero declarar em nome de Jesus, caia por terra agora. E eu quero te convidar a dar espaço ao Espírito Santo neste lugar. O Espírito Santo quer falar com algumas pessoas aqui ainda. Hoje é o último dia, eu sei, mas o Senhor Jesus Cristo, Ele ainda quer derramar algo sobrenatural sobre este lugar. Ele ainda quer fazer coisas aqui neste lugar. Ele quer fazer a obra por completo. Porque com Jesus você não vive somente superficialmente, você não vive simplesmente o início das coisas, não. Você vive a completa vontade do Senhor na sua vida. E eu quero te convidar nessa manhã a colocar o seu coração disponível para viver a completude do Senhor na sua vida, a completa vontade do Senhor na sua vida. Feche seus olhos e declara isso aí com a gente, mas declara isso com fé, com toda a força que existe dentro de você. Nós vamos cantar do início e eu quero que você declare isso para o Senhor com toda a força que existe dentro de você. Canta com a alma, canta com o coração nessa hora, porque o Senhor Jesus Cristo quer derramar algo diferente neste lugar. Vamos lá, declare: minhas lamparinas, minhas lamparinas, minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta.
muitas vezes vamos ouvir o não do Pai. Mas o não do Pai é um sim para o nosso futuro. É um sim para a nossa vida. Sabe que às vezes batemos o pezinho, né? Mas eu não posso ir numa festa. Eu não posso chegar 3 horas da manhã. Não pode. Não pode, porque Ele está te protegendo, Ele está te guardando. Ele está trazendo instruções do céu para os seus pais. E com amor por vocês. Que muito embora às vezes não consiga nem ser demonstrado. Mas você sabia que o não é um ato de amor? O não é um ato de zelo. É um ato de proteção. É dizendo assim, filho, eu estou te largando. Eu já passei por isso. Eu já fui como você. E aí nessa história, Jesus está contando, né, que um homem tinha 2 filhos. 2. Um mais moço e um mais velho. Mas percebam que ele tinha 2 filhos. Ele criou ambos de forma igual. Mas o mais moço resolveu antecipar o que tinha por direito. Ou pelo menos o que ele pensava que tinha por direito. Porque a herança só é dada quando os pais morrem. Mas ele resolveu se antecipar. Sabe que todas as nossas escolhas, elas sempre terão consequências. E vai depender da forma como a gente as escolhe. Quando escolhemos guiados pelo Senhor, bendito é os nossos caminhos. Mas quando escolhemos na mão contrária do Senhor, as consequências são duras. Por muitas vezes passamos por coisas que nem precisaríamos passar, mas porque optamos bater o pezinho, ser birrento, a gente termina passando. E esse jovem, ele saiu de um lar frutífero, próspero, um lar de amor, um lar de aconselhamento. E foi. E ele não foi logo ali. Ele resolveu ir para uma terra muito distante. Um lugar onde ele nem conheciam as pessoas. E o que eu quero dizer, queridos, é que esse filho, caçula, poderia ser eu, poderia ser um de vocês. Um adolescente que não ouve, um adolescente que não escuta, um adolescente que não tem paciência, um adolescente que vive com pressa. Estamos em uma geração chamada geração micro-ondas. Tudo pronto, de forma rápida. 5 minutos, 3 minutos, 7 minutos. Mas não pode ser assim. Precisamos ter paciência. Precisamos deixar o fluxo natural das coisas acontecerem em nossas vidas. Ainda menino, agíamos como meninos. Gostava de um furapé, as meninas de um elástico, um bambolê, uma bola. Quando vamos crescendo, vamos perdendo essa naturalidade que a criança tem, uma simplicidade que a criança tem de fazer tudo fluir, de tudo ser tão gostoso, ser tão magnífico. Mas a gente não precisa, porque a Bíblia diz que o Senhor quer como o coração de uma criança. E devemos ter essa criança interna sempre. Com 10, com 12, com 30, com 50, com 60. Uma eterna criança, não imatura nas ações, mas com um coração de simplicidade à vontade do Pai. Mas esse jovem foi. E o Pai, em amor, deixou ele ir, porque amar também é deixar. O nosso Deus, Ele é um Pai cavalheiro e gentil. Olha o que Pedro acabou de louvar aqui. Só bater. Ele entra. Precisamos bater. Bate e chama. Porque o nosso Pai, Ele não tira os olhos de nós. Ele nos vê. No mais secreto, no mais íntimo do nosso coração, Ele continua nos vendo. Mas Ele não vê com o olhar daquele que aponta. Ele não vê com o olhar daquele que condena, daquele que lança palavras de maldição. Não. Ele nos vê com o olhar de amor, com o olhar daquele que ama, daquele que acolhe, daquele que traz para debaixo das suas asas e
protege, nos guarda, nos deixa blindados, protegidos. E na história, esse pai era assim. E ele deixou o filho ir. E o filho foi. No meio do caminho, esse filho encontrou amigos que não eram amigos de Deus. Esse filho encontrou conhecidos, comparsas, e ele se assemelhou a eles. E naquele momento, ele deixou para trás todo o conhecimento que aquele pai deu. Ele falou: não, chato, muito chato, chato fazer devocional, chato ler a palavra, chato ir para o campo de manhã e dizer obrigada, Jesus, porque eu tenho uma terra fértil. Era chato para ele. Ele ficava entediado naquela fazenda, ainda vendo uma paisagem maravilhosa, mas ele achava tudo muito chato, porque ele estava em uma geração acelerada. Então ele pensava assim: se eu for para um mundo onde ninguém conhece, aquela terra distante lá, a terra moderninha, já não quero mais essa terra que emana leite e mel. Não quero não. Eu quero a moderninha lá que me dá um sonzão, traz adrenalina. Mas quem disse que a presença de Deus não nos traz tudo isso? Só que com uma grande diferença. Na presença de Deus a gente sente tudo isso e preserva. Lá fora não. Sente tudo isso e vira igual a fumacinha que a gente usou ontem. Evapora. Porque quando a gente volta para o secreto, volta vazio. Mas na presença, a gente volta cheio. Vocês ontem participaram de uma festa, ficaram até tarde. Mas está todos os rostinhos aqui bem aceso, bem cheio. Sabe por quê? Porque na presença a gente preserva o azeite. Na presença o azeite é preservado e a lamparina fica sempre acesa. Porque a lamparina precisa de azeite. Ele gastou, ele resolveu dar sim para todos os convites. E ele foi para todos os convites. Ele viveu todas as festas, paqueras, namoros, prostituições, tudo que era ilícito, ele resolveu fazer e ele fez. Mas num dado momento, o saldo do Pix zerou. E aí veio aquela sinalização: conta zerada. E agora? E sabe, queridos, no decorrer da história ele procurou os amigos, não era nem para curtir de novo. Era só por um pratinho de comida, uma dormida. Dormir. Ele só queria dormir. Ele queria um teto para pôr a cabeça. Mas ele não encontrou esse amigo. Porque o amigo que ele buscou não buscava Deus. O amigo que ele buscou andava na contramão do que Deus queria para a vida dele. O amigo que ele buscou não era tão amigo assim. Precisamos entender e compreender como são feitas as nossas escolhas, como são feitas as nossas associações, com quem devemos nos associar, com quem devemos caminhar junto. Nossa, na escola tem uma turma legal, uma turma descolada, a turma dos bestes. A linguagem hoje eu acho que é essa, né? Acho que é essa. As mais margens. Vão me ajudando aí, viu? Porque a tia Lene não é muito atualizada nessa linguagem não, mas acho que é por aí. Não, eu quero ficar com a turma das descoladas, porque se eu ficar com a turma dos CDFs, ninguém nem olha pra mim. Oi? Vocês nem entendem o que o CDF pode chamar a atenção. Acha que Einstein era um patricinho, uma malicinha? Não, ele era um CDF. O nome dele está escrito aí, todo mundo conhece. Jesus, ele era um CDF. Sabe por quê, queridos? Eu vejo Jesus, o nosso Pai, como um CDF, porque era aquele que ouvia, o disciplinado, o cheio de amor, o disposto a abraçar e a acolher sem julgamento. O descolado, ele julga, porque o descolado acha que vai descolado demais para trazer para perto alguém que não está tão descolado assim. E ele continuou peregrinando, pedindo ajuda de porta em porta, pedindo que alguém trouxesse para ele um alívio, e ele não achou ninguém. Cansado de tanto procurar
chega para um fazendeiro e pede um emprego. Eu acho que quando ele pediu esse emprego, ele pensou assim, no mínimo eu vou colher uma laranjinha ali e tal. Não. Ele foi cuidar de porcos. Pense, uma vida privilegiada, mas agora ele estava cuidando de porcos. Ele sentiu vontade e necessidade de comer a várzea que o porco estava comendo, mas nem aquilo o dono da fazenda ofertava para ele. Cansado de ser humilhado, que é como é nas escolas, né? Os bullying em forma de amor, a mal vestida em forma de amor, a cabelo assim em forma de amor, mas a gente chama esses de best, de amigos. Muitos de vocês conhecedores da palavra, quando chega no meio dos bestes, dos descolados, tem vergonha de falar de Jesus. E mesmo assim, Jesus quer você esperto. E de repente ele diz, eu quero voltar para a casa do meu pai. Que lá até os empregados comiam de uma forma esplêndida. Eram tratados da melhor forma possível. E esse jovem, ele voltou para a casa do pai. E foi recebido em amor. Porque aquele pai por muito tempo orava e desejava que ele regressasse para casa. Desejava a presença daquele filho amado, daquele filho perfeito de volta. E mais do que falar para vocês sobre filhos pródigo, porque não é só esse. O mundo está cheio de filhos assim, desertores da presença, desertores da vontade do Pai, desertores daquilo que Deus tem trazido e oferecido para nós. Eu vou trazer hoje para vocês um filho pródigo da idade de vocês. Vem aqui, filho pródigo. E eu quero que vocês ouçam com muita atenção um curto testemunho que esse filho pródigo vai trazer, porque ele viveu. Ele viveu. Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção, muito, porque isso vai servir para a edificação da minha e da vida de vocês. Amém. Eu realmente me identifico como um filho pródigo. Um filho que quis antecipar a herança do meu pai, de Deus, e fui viver o mundo. Depois de uma frustração muito grande na minha vida, eu, em vez de esperar o tempo da herança, eu antecipei. Eu perdi meu pai muito novo e minha mãe conseguiu suprir com excelência a falta do meu pai na minha vida. Mas a minha experiência de pai e filho foi sempre com Deus. Eu aprendi a relação de pai e filho com Deus. E eu pedi essa herança a Ele. Eu corri atrás das coisas. Eu dei o meu jeito para chegar no lugar onde eu queria. E quando eu cheguei naquele lugar, bem longe da minha família, deu tudo errado. Deu tudo errado. Mas eu ainda assim achava que tinha alguma coisa por trás, que Deus estava fazendo alguma coisa. E eu fiz uma prova com Deus. Eu falei, Deus, se for para eu ficar aqui, o Senhor vai mandar a provisão para eu continuar aqui. 3 dias depois, a previsão chegou. Eu falei, opa, Deus quer que eu continue aqui. Então, é Deus que fez. Não foi eu que corri atrás. Foi Deus. E o mais engraçado disso tudo é que, como o pai liberou o filho, eu sinto que Deus ele me liberou também. Porque Ele me ama. E eu vivi tudo isso. Vivi durante acho que 3 anos no meio de muita festa, muita droga, muita mulher, muita prostituição. Não tenho vergonha de falar. Vivi no meio de pessoas erradas, de amizades
que hoje ninguém fala comigo mais. E olha que tem pouco tempo. Tem muito pouco tempo. E é engraçado que sexta-feira eles me ligaram. Porque eu disse que eu vinha pra cá. E ontem eles me ligaram de novo. Porque eu disse que eu vinha pra cá. E eu não atendi nem respondi ninguém. Mas está aqui a mensagem deles. Hoje é onde? Pista hoje. Hora. Ativa. E eu não respondi ninguém. E durante esse tempo que eu estive fora, eu sempre conheci a palavra. Antes de me afastar, eu era líder da igreja, eu era líder da célula da minha casa. Eu vivia uma vida realmente com Deus de verdade. Eu pregava muito por aqui. E quando eu me afastei, eu me senti muito culpado. Eu me senti muito acusado. Eu me senti muito julgado. Pelas outras pessoas, não por mim mesmo. Eu mesmo me condenava. Eu mesmo estava dando ouvidos à voz do inimigo que falava para mim que eu não merecia mais isso, que isso aqui não era mais para mim. Enquanto isso, eu comecei a passar fome. E nem é sobre dinheiro, mas eu comecei a passar fome de uma coisa que me preenchia. Eu passava a semana inteira precisando de algo, e quando chegava na sexta e no sábado eu ia na rua atrás e eu não achava. E no domingo eu sempre tinha assim o pior dia. Era sempre depressivo o meu domingo. Era sempre olhar e falar assim: o que eu estou fazendo? Mas eu sempre deitava na minha cama quando eu chegava em casa bêbado, de manhã cedo, e eu falava assim: Deus, me tira daqui, Deus. Eu não consigo sozinho. Eu não estou conseguindo. E eu falava assim: Deus, a tua palavra diz que nada pode afastar o teu amor de mim. Então não me deixa morrer, Pai. E essa foi a forma que Ele cuidou de mim. Não me deixando bater o carro, como eu quase bati diversas vezes. Eu estou lembrando algumas coisas para minha mãe aqui nisso. Não me deixou bater o carro várias vezes quando eu estava bêbado, voltando para casa. Quando eu ia para a favela, para o paredão, uma vez, eu subindo para ir para o paredão, um monte de ladrão, todo mundo armado, todo mundo comigo. E quando eu estou subindo, vem descendo 3 viaturas. Eu falei: opa, é por aqui mesmo que eu vou ficar. Não vou mais. Era Deus cuidando de mim. Era Deus me livrando. Era Deus mostrando que a casa dele ainda estava aberta para mim. E aí um certo dia, estava eu, estava o pastor Emanuel, estava a Fabiana e o pastor Nicolas. A gente foi para a academia e depois a gente foi lanchar um negócio e a gente começou a conversar. E o pastor falou assim para mim: Lucas, quando é que você vai andar com a gente, né? Aí eu falei assim: não, pastor, é porque antes de eu terminar, os 3 me cortaram. Ó, se você está esperando ficar bom para poder voltar, você nunca vai voltar. Vem do jeito que você está, bom. Aí eu abaixei a cabeça e falei assim: olha, engraçado que na minha célula eu sempre pregava isso, mas hoje eu não consigo viver isso. Mas ali foi um start na minha vida, nesse dia. Depois desse dia, eu comecei a me esforçar para orar. E eu não conseguia. Eu às vezes fechava o olho e não conseguia. Não conseguia orar, não conseguia sentir. Vinha na igreja e parecia que eu saía pior. Eu entrava dentro da igreja e sentia que todo mundo estava me olhando. Todo mundo estava me julgando. Todo mundo estava dizendo para mim que eu era um merda. Todo mundo estava olhando para mim e falando que eu não devia estar ali, sendo que ninguém nem me conhecia. Mas era o que eu sentia toda vez que eu entrava lá. E teve um dia que eu fiz uma besteira muito grande. E aí na mesma hora eu me arrependi. Aí eu estava tomando um banho, fechei meu olho e só falei assim: Deus. Quando eu falei Deus, eu chorei. Chorei. Naquele momento, alguma coisa foi saindo de dentro de mim. Eu falei: opa, eu consigo. A casa do meu pai ainda está aberta para mim. Naquele momento, eu vi que ele ainda estava lá. E depois daquele dia, eu falei assim: não, eu vou na igreja. Eu nem estava morando com minha mãe. Eu falei: eu vou para a igreja.
fui para a igreja. Eu vou na quinta-feira lá na igreja. No domingo eu não podia ir, então eu vou na quinta-feira. Na quinta-feira eu vou na igreja. E aí eu ia para a igreja, mas no sábado eu fui para a festa de novo. Aí na outra semana eu fui para a igreja, mas no sábado eu fui para a festa de novo. Aí na outra semana eu fui para a igreja e não fui para a festa. Aí na outra semana eu fui para a igreja e não fui para a festa. Aí de repente eu já estava orando. De repente eu estava pedindo a Deus. De repente eu estava começando a sentir de novo o amor do meu pai. Do meu pai, que eu não tive. Eu só conheço esse. E o mais engraçado de tudo é que eu sempre pedia por uma coisa. Eu falei assim, Deus. Eu falei assim, a mesma coisa do filho pródigo. Eu pensei assim, eu falei, Deus, ó, eu não quero mais nada não, tá? Eu não quero mais os meus sonhos, tudo que eu planejei para a minha vida, a minha faculdade, eu não estou nem aí. O que eu vivi nesses anos foi muito intenso para mim. Vivi coisas que eu jamais imaginei, Pai. E sabe o que eu quero do Senhor? Eu quero estar na sua casa. E que eu seja ninguém, mas eu quero servir. Na sua casa, pelo menos eu quero servir. Porque servir na sua casa, Pai, mesmo que eu ache que o Senhor não me vê como filho, eu vou ser alimentado. Mas Ele me vê como filho. Ele me vê como filho. E como é que foi, Lucas, que você conseguiu dizer não? Como é que foi que você conseguiu não atender as ligações, ignorar as mensagens? Foi através do Espírito Santo. É tão simples, mas a gente que dificulta. Eu escutava, nesse dia que estava com pastores, depois eu cheguei em casa e fiquei refletindo, eu falei assim, rapaz, que engraçado. É tão simples. Jesus, Ele nunca deu fórmula mágica para você deixar de pecar. Ele só falava assim, ó, vai, não faça de novo não. Quando a mulher ia ser apedrejada, Ele, peraí, quem nunca pecou aqui? E depois Ele falou o que para ela? Ó, vai, não faça de novo não, vai, não peques mais. Não tem fórmula mágica. Foi dessa forma que o pastor passou para mim, que o pastor Nicolas, o pastor Manuel passou para mim. É muito simples. Eu falei assim, meu Deus, as coisas são simples mesmo, é só dizer não. É só falar assim, ô, aí a gente vê. Não, é muito simples. É uma palavra, são 3 letras. É muito simples. Foi só um não. E eu comecei a orar e falei, Pai, me enche do Espírito Santo de novo. Pai, me enche do Espírito Santo de novo. Pai, me enche do Espírito Santo. Eu ia para a igreja, a palavra que era ministrada eu sentia que era toda para mim. Mas eu falava assim, pô, Deus, nem um arrepio, nem um nervosinho aqui dentro que às vezes dá, nem aquela mistura que parece uma dor de barriga. Nem isso, Pai. Me enche do Espírito Santo, Senhor. Me enche do Espírito Santo. E comecei a pedir. Por que, Lucas, te enchi do Espírito Santo? Porque eu queria rodar? Porque eu queria orar em línguas? Não. Porque na Bíblia está dizendo aqui em 1 Coríntios que quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucuras e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e Ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Deus. Se eu tenho a mente de Deus dentro de mim, se eu tenho o Espírito dele dentro de mim, por que que eu não vou conseguir dizer não? Por que que eu não vou conseguir dizer não ao pecado? Aí lá em João 7 vai falar assim, Jesus falando, mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Então é o Espírito Santo que me dá força para eu vencer o pecado. O Espírito Santo é quem vai me dar força para quando eu receber uma ligação eu falar assim, eu não vou, eu não quero.
isso está errado. É o Espírito Santo que, mesmo assim, se eu pecar, ele vai dar um estralo assim no meu ouvido, vai falar assim: ei, assim não. E na mesma hora eu vou me arrepender. Na mesma hora eu vou pedir perdão. Não é o pecado que vai me afastar de Deus. Não é, porque Jesus ele veio para quem peca. Jesus ele morreu para a gente que é pecador, que acorda e dorme sendo um pecador. Ele veio para isso, para poder trazer a gente de volta para Ele. E aí o Espírito Santo que Ele deixou aqui é quem faz a obra dele. É o Espírito Santo que está dentro da gente. É o meio que Deus tem de usar a minha vida para impactar a vida de outras pessoas, porque nunca é sobre mim. A glória nunca é minha, é sempre dele. Nunca sou eu, irmão. Eu sem Jesus eu não sou nada. Vocês viram? Eu acabei de contar. Olha eu sem Jesus onde eu fui parar. Quase morri, fazendo um monte de besteira. Esse sou eu sem Jesus. Eu me identifiquei muito ontem com a pregação de Adriano. Eu falei a minha vida. Eu falei aquilo ali é a minha vida, pô. É o que eu vivo. É o que eu estou vivendo hoje. É mudar o meu hábito. É voltar como um filho pródigo. A casa do Pai está sempre aberta. Ela está sempre aberta. Eu agradeço a minha oportunidade. Vocês assistissem esse vídeo, é curtinho. Fechassem os seus olhos. E eu quero trazer algo da parte de Deus para vocês. E me ouçam com muita atenção. Você que quer liberdade sem direção. Você que acha que seguir a Deus é chato. E está tentando achar felicidade em likes de redes sociais. Amigos, relacionamentos. Você que já esteve perto de Deus, mas decidiu experimentar uma vida sozinho e agora se sente vazio. Você que se sente sujo pelos erros, como se Deus não quisesse mais te ouvir. Você que sorri nas redes sociais, mas no quarto chora. Queridos, todos nós, porque quando falamos sobre a palavra, estamos falando de nós, porque a palavra é um manual para as nossas vidas. Todos os valentes aqui do Senhor, aqueles que estão cansados de uma rede social de likes, de uma rede social de ilusões, mas que desejam voltar para a presença do Pai, ou até mesmo aqueles que ainda não conheceram a casa do Pai, mas que sentem a necessidade de um abraço, de um Pai que não abandona, de um abraço de um Pai que nunca nos deixou. Fiquem de pé, os valentes, os que desejam ser transformados, os que desejam verdadeiramente estar na presença do Senhor, os que entenderam e compreenderam ao longo desses dias que a presença do Senhor é o melhor lugar onde devemos estar. Algum dos irmãos pode tirar essa bancada?